Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes para mais um vídeo aqui da nossa série Organização e Manutenção dos discos de vinil, né? A gente vai fazer aqui agora, pessoal, um vídeo sobre a questão dos campos personalizáveis, né, dentro da coleção. E eu acho que talvez esse seja o vídeo mais importante dessa série, porque a gente vai tratar aqui, além da personalização dos campos, a gente vai ver aqui na prática como é que funciona já a parte da organização. Então, eu já estou aqui na parte, na tela do Discogs, né? Eu vou abrir aqui a minha coleção. Ontem vocês já viram aí a separação que eu fiz em ordem alfabética e eu já fiz aqui o registro de 52 discos, tá? Justamente para fazer esse vídeo aqui para a gente ver essa questão dos campos e tudo. E eu também separei aqui uma foto para vocês já verem aqui a questão da organização. Desses 52 discos que estão aqui, vocês podem ver que eles estão nos boxes aqui. Tem o box 10, 15, 20, 25 e 30. Por que eles pulam assim na numeração? Para possibilidade de inclusão aqui, né, na coleção. Inclusão futura, né? Então, pessoal, a organização ela foi feita assim. Eu coloquei os discos todos em ordem alfabética de banda, né? E conforme eu falei para vocês, alguns boxes eu estou colocando aqui fora da ordem alfabética, como é o caso aqui desses discos aqui da prensa original Master Records, né? Então esses dois boxes aqui, o 10 e o 15, né? E a partir do box 20 aqui eu comecei a fazer o registro pela letra A, tá certo? Dentro da ordem alfabética. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte. A gente tem aqui duas funcionalidades, o gerenciamento de pastas e o gerenciamento de campos personalizados. Eu queria mostrar para vocês, primeiro, essa questão do gerenciamento de pasta, que é esse campo fixo aqui, ó, que em inglês, eu, salvo engano, chama folder, não sei. E é essa opção aqui, ó. Dentro dessa opção é que eu criei o número dos boxes, tá? Eu criei aqui box 10, 15, 20 e aqui eu vou criando, né? Eu vou criar aqui o box 55 só para vocês verem. Box 55, por exemplo. Adicionar pasta. Tá aqui incluído, tá certo? Isso aqui tem influência em que? Quando vou abrir a coleção de novo, quando a gente entra aqui, ó, por exemplo, num disco, o AC/DC, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui da coleção, ó, você tem a opção de fazer aqui o registro da condição da mídia, condição da capa, e aqui você tem o campo pasta. Então, ó, você clica aqui, aparece aquelas opções que tem lá, né? O 55 já apareceu aqui. Vocês podem voltar aqui para a tela da coleção. Vocês poderiam criar aqui qualquer outra denominação, né? Gaveta, armário, sei lá. Cada pessoa pode criar aí a sua própria forma, tá? O fato é que você tem aqui essa possibilidade de fazer esse gerenciamento de pasta, né? Eu poderia criar aqui, vou criar só como exemplo, eu poderia criar aqui, por exemplo, tá na gaveta, na gaveta 1, por exemplo.
opa, na gaveta 1 e adicionar essa pasta. Quando eu entro lá na coleção, você vai registrando os discos, né? Vamos entrar aqui no The Allman Brothers. Perdão, eu entrei no artista. Quando você entra aqui na... Oxê. Clicar no disco, né? Quando você entra aqui, ó, a classificar na pasta, já apareceu aqui gaveta 1, tá vendo? Então isso aqui depende da maneira que vocês forem fazer a organização. No meu caso aqui vai ser esse sistema de box, tá? Então essa aqui é um primeiro gerenciamento. Eu vou selecionar aqui gaveta 1 e excluir a pasta, porque a minha organização aqui é pelos boxes. Então isso aqui funciona justamente para poder você está navegando na sua coleção, ó, aqui já tem alguns registros da minha coleção, vocês notem que eu consigo ver, ó, em qual box que está, né? Eu poderia pesquisar dentro da minha coleção, por exemplo, pela letra A, eu vou pesquisar aqui Aretha Franklin, e eu acho que tem dois... Não sei se eu escrevi direito esse negócio. Acho que é com TH. É isso. Então aqui, ó, apareceu 3 discos que tem na minha coleção, né, que eu já fiz o registro. Vocês notam que pela ordem alfabética eles estão todos dentro do mesmo box, né? Especificamente lá na imagem, eles estão dentro desse box 20 aqui. Então, se fosse o caso, por exemplo, eu estou a fim de escutar a Aretha Franklin, e aí eu faço a pesquisa aqui na minha coleção e já localizo dentro do box. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui é a questão das pastas, tá certo? Esse tipo de organização que eu resolvi adotar aqui tem essa vantagem, né? Da mesma maneira, se eu pesquisar aqui MFSL, eu acho, aparece aqui os discos aquela prensa especial, né? Aqueles discos original Master Records, ó. Aqui tem alguns no box 15 e alguns no box 10. E tem um aqui que está sem categorização porque eu ainda não coloquei o box nele. Então essa é a vantagem desse tipo de organização, tá certo? Uma outra questão com relação aos campos que a gente pode fazer é a questão dos campos personalizados, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui você pode incluir campos, né? Esses três, perdão, já estavam aqui, que é o condição de mídia, eu posso mudar aqui o nome, tá? Condição da capa. E aí você tem 2 tipos, quando você cria um campo, você tem condição de criar o campo. Você dá um nome para o campo aqui, ó, no caso, esse aqui foi eu que criei. Eu nem sei se vou utilizar ele. Ele foi criado para registrar gênero, mas eu não sei se vou utilizar, tá certo?
Você tem condição de criar o campo do tipo drop-down, daquele que você tem uma setinha e aparece os itens de escolha, e aqui você coloca as opções que você quer. No caso, esse campo que eu criei é um campo de gênero, eu coloquei drop-down, e aqui eu coloquei os gêneros, blues, eletrônica, funk, jazz, para eu fazer o registro. Mas como isso já tem no cadastro principal da obra, eu não sei se eu vou utilizar o campo. Eu poderia criar aqui, adicionar um novo campo, né? Eu vou criar aqui só como exemplo, criar aqui um campo aleatório qualquer, do tipo assim, audição em última audição, por exemplo. Só que estou inventando aqui, tá? Última audição. Aí no caso eu vou colocar, eu poderia fazer aqui uma lista de opções, né, com meses do ano, enfim, mas eu vou colocar texto e vou salvar esse campo. Então agora foi criado na minha base de dados esse campo aqui, última audição, que é texto, com 3 linhas, né? Então eu vou abrir aqui a minha coleção agora, para vocês verem esse campo funcionando. Vou entrar aqui nesse disco mesmo aqui do AC/DC. Então vocês observem aqui, ó, que apareceu o campo última audição, tá certo? Se eu quiser editar ele, eu coloco a edição e coloco aqui, última audição em agosto de 2022 e salvo. Então eu já fico aqui, ó, na minha base de dados, já tem aqui o campo última edição, já fica aqui registrado que eu ouvi esse disco em agosto de 2022. Essa questão dos campos personalizados, vocês podem criar, né, de acordo com a necessidade aí. Não é uma coisa assim muito... assim, a gente não tem muitas opções, né? Mas, enfim, a gente pode criar aqui algumas opções. Eu acho que eu vou selecionar aqui para remover esse campo. Eu acho que eu não vou conseguir remover. Não, removeu. Apesar de ter o dado lá, ele removeu. Esse campo gênero, por exemplo, eu acho que eu não vou utilizar ele porque eu já tenho como. Se eu estou dentro da minha coleção aqui e coloco aqui, por exemplo, jazz, para pesquisar jazz, ele já procura dentro da minha coleção aquelas obras que estão classificadas como jazz, tá certo? Então, eu não sei se aquele campo ali seria apropriado. Depois eu vou avaliar isso. Poderia colocar aqui rock e fazer a pesquisa aqui. Aí aparece aqui todos os discos estão classificados como rock, tá certo? Para finalizar, pessoal, um vídeo para um vídeo não ficar muito longo, né? Vocês viram aí as possibilidades. Isso aí vai dentro da organização de cada um. Uma outra questão muito interessante aqui, ó, em cima, a gente tem, por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó, uma determinada pasta. Por exemplo, dessas pastas aqui, ó, eu posso vir aqui selecionar o box 25 só. Aí ele vai me mostrar, ó, aqui tem 11 discos dentro dessa box. Então ele já me mostra aqui ó, o que eu tenho dentro do... Só que aqui está selecionado o rock, né? Tem que tirar isso aqui.
Selecionar aqui box 25. Tem 11 discos, né? Então aqui tá os 11 discos que estão dentro desse box, tá certo? São algumas pesquisas que a gente pode fazer com esse tipo de organização que eu estou criando aqui para a minha coleção, tá certo? E vocês observem, por exemplo, que tem lá aquele campo notas, dentro aqui dos campos, né, ó, notas, que é um campo de texto. Geralmente esse tipo de campo aqui é utilizado para a gente inserir notas sobre o disco, né? Ah, tá com um rasgado na capa, ou tem um arranhão na música tal, ou o disco está em estado excepcional, ou, enfim, qualquer nota que você queira incluir, né? Você pode editar aqui, ó, e incluir uma nota, tá certo? Então é muito interessante essa questão dos campos aqui. Notem que aqui já tem a precificação, preço mínimo, mediano e o preço máximo, né, de cada obra. Aqui, no meu caso aqui, tem 52 registros já, né? Ainda, né? Porque ainda tem muito ainda para registrar. E aqui está dando uma média de parecendo 12 mil, né? Mínimo de 5.700, máximo de 26.900 e média de 12.800. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui dos campos, né? Muito interessante essa opção. E espero que tenha ficado claro aí as possibilidades e a principal questão, né, no caso aqui da organização, é a questão dessa pasta aqui, ó, em que no meu caso eu estou separando aqui por box, né, para me facilitar aqui na hora que eu resolver fazer aqui as minhas audições. E só para agora, para finalizar mesmo, vocês notem, por exemplo, que como está em ordem alfabética, então automaticamente assim, vamos colocar um box aqui, selecionar o box 20, por exemplo. Observem aqui, por exemplo, ó, não, é aqui em cima que eu tenho que selecionar o 20. Essa opção aqui é se você quiser mover discos aqui, você seleciona todos os discos aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse mover esses 3 discos aqui, eu escolho aqui um novo box, por exemplo, box 30, e movimentaria eles para esse box, tá? Não é o caso aqui. O que eu estava querendo mostrar para vocês vou selecionar aqui, ó, o box 20, por exemplo, que tem 12 discos. Vocês notem o seguinte, que é aquilo que eu falei, por exemplo, como eu estou aqui mais ou menos numa ordem alfabética, se eu pego lá eu estou querendo ouvir Bad Company, por exemplo, notem que os 2 discos de Bad Company que eu tenho na coleção já estão aqui, ó, no box 20. Então isso me facilita muito. Ah, estou a fim de ouvir Bad Company. Então eu já vou lá, faço a pesquisa aqui, ó, Bad Company. E aí ele vai mostrar os discos Bad Company que eu tenho na coleção, né? E notem, ó, que os 2 estão no box 20. Então isso me facilita. Eu já venho aqui, né, na minha sequência de box. Pego esse box 20 aqui, eu já estou com os 2 discos aqui, né? Pego o box e escuto eles. Então isso para mim facilita muito, eu acho muito interessante e por isso que eu resolvi fazer esse tipo de
de organização. Tá bom, pessoal? Então esse era o vídeo aí para a gente falar aqui sobre os campos, gerenciamento de pastas e gerenciamento de campos personalizados. E eu vou dar sequência aqui no cadastramento dos discos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.